Solo leveling, de caçador, fracassado ao ser mais poderoso do mundo. Por muito tempo, a humanidade viveu em um mundo dividido entre o ordinário e o extraordinário. Portais misteriosos começaram a surgir, conectando o nosso mundo com reinos cheios de monstros terríveis. Para combater essas ameaças, surgiram os caçadores, pessoas com habilidades sobre-humanas, categorizadas por níveis e classes. Mas nem todos os caçadores eram heróis grandiosos. E é aí que começa nossa história, com o mais fraco de todos. Quem é Sung Jin-woo? Sung Jin-woo era um E-Rank, o mais fraco entre os fracos, chamado de o caçador mais fraco do mundo. Ele arriscava a vida em masmorras de baixo nível apenas para pagar as contas da mãe hospitalizada e sustentar a irmã. Suas habilidades eram medíocres, seus equipamentos velhos e sua fama inexistente. Mas tudo mudou em uma missão que parecia comum, uma incursão em uma masmorra de nível baixo. Era para ser mais uma batalha sofrida, mas segura. No entanto, o que Jin-woo e seu grupo encontraram foi um massacre anunciado. Eles caíram em uma masmorra dupla, onde regras sobrenaturais, estátuas vivas e deuses esquecidos testavam os sobreviventes de forma implacável. E foi ali, naquele lugar esquecido pelos deuses, que Jin-woo morreu. Ou pelo menos, deveria ter morrido. O renascimento do mais fraco. Naquele momento, a história muda. Quando ele acorda, algo está diferente. Jin-woo se torna o único jogador em um mundo que não funciona por jogos. Ele agora tem acesso a um sistema, um painel invisível que só ele pode ver. Através dele, pode ganhar missões, upar níveis, evoluir atributos e até ressuscitar monstros para lutarem ao seu lado. E é aí que a jornada do herói começa de verdade. Imagine acordar um dia e perceber que pode se tornar mais forte infinitamente. Que cada luta vencida lhe dá poder real. Que suas limitações foram apagadas. E mais ainda, que ninguém pode ver o que você vê. Ninguém sabe que você está mudando. Só você sente, só você conhece o seu verdadeiro potencial. De E-Rank, a lenda viva. Jin-woo começa sua jornada silenciosa, escondendo sua evolução de todos. Cada missão secreta do sistema o leva mais perto da verdadeira força. Ele caça sozinho, sem equipe. Enfrenta chefes de masmorras que times inteiros não conseguiriam derrotar. Mas, acima de tudo, ele começa a dominar um poder que o coloca além do que a humanidade compreende: o poder das sombras. Sung Jin-woo não é apenas um guerreiro. Ele se torna um rei das sombras, capaz de ressuscitar qualquer inimigo derrotado e adicioná-lo ao seu exército sombrio. Enquanto os outros caçadores enfrentam dificuldades para subir um único nível, Jin-woo cresce em um ritmo aterrador. E os outros? Eles começam a perceber. Um novo caçador surge, sem registros, sem categoria. Um homem misterioso que derrota chefes de nível B sozinho. Um fantasma que caminha entre os monstros como se fosse um deles. O mundo começa a observar. Os governos se movem. E o nome, Sung Jin-woo, ecoa entre aqueles que ainda não entendem o que está vindo. A verdade por trás dos portais. Mas solo leveling não é só sobre poder. É sobre propósito. Conforme Jin-woo se fortalece, ele descobre que há mais nos portais do que monstros. Eles são portas para uma guerra antiga, um conflito entre seres divinos que usam o mundo humano como tabuleiro. Jin-woo descobre que não é o único com habilidades sobrenaturais. Existem entidades conhecidas como monarcas e governantes, seres quase divinos que estão presos em uma guerra sem fim. E o sistema que ele recebeu não foi um acaso. Foi um teste, um instrumento criado pelos governantes para selecionar um receptáculo poderoso o suficiente para resistir à destruição. E Jin-woo é a resposta final desse experimento. O mundo em colapso. Conforme a história avança, os portais aumentam. Monstros se tornam mais agressivos
e os caçadores S-Rank de diferentes países começam a cair. É o prenúncio do fim. A humanidade, sem saber, está à beira do colapso total. Mas Jin-Woo, agora um ser além dos limites humanos, decide não fugir. Ele não é um herói por escolha. Ele nunca pediu esse fardo, mas carrega o peso de milhões nas costas. Com seu exército sombrio, ele enfrenta monstros lendários, outras dimensões e até monarcas que destruíram mundos inteiros. A batalha final é uma das mais épicas dos animes recentes. Uma guerra que mistura fantasia sombria, ação brutal, estratégia e emoção. E é nela que Jin-Woo finalmente entende seu papel. O sacrifício final para reverter o inevitável. Por que Solo Leveling é tão viciante? A fórmula de Solo Leveling pode parecer simples. Um cara fraco que fica forte. Mas o que o torna especial é a construção de tensão, os momentos de glória e o contraste entre a solidão de Jin-Woo e a grandiosidade de seus feitos. O público se identifica com ele porque, no fundo, todos já se sentiram fracos demais. Todos já desejaram uma segunda chance, um botão para começar do zero. E Jin-Woo vive isso. Mas, diferente de um herói típico, ele não se vangloria. Ele luta em silêncio. Ele evolui sozinho. E é justamente isso que o torna tão fascinante. A animação. Uma nova vida à obra. A adaptação em anime, produzida pelo estúdio A-Young Pictures, trouxe visuais incríveis, lutas cinematográficas e uma trilha sonora que intensifica cada momento-chave. A primeira temporada cobriu o arco inicial da história e já se tornou um fenômeno global, com milhões de visualizações, teorias e reações no YouTube. E a segunda temporada já começou com um nível de hype altíssimo, prometendo cobrir os arcos mais intensos da obra, incluindo o surgimento dos outros monarcas e as batalhas que colocam Jin-Woo contra o mundo inteiro. Curiosidades rápidas. Solo Leveling foi originalmente um web novel sul-coreano, escrito por Chugong, e só depois se tornou webtoon e anime. A obra é conhecida por sua arte impactante e uso inteligente de painéis de sistema, simulando interfaces de RPG. A popularidade é tão grande que já existem rumores de uma adaptação live-action em produção por um estúdio norte-americano. Jin-Woo é um dos protagonistas mais populares dos últimos anos, disputando com nomes como Gojo, Jujutsu Kaisen e Tanjiro, Demon Slayer. Conclusão. Solo Leveling é mais do que uma história sobre subir de nível. É uma jornada de superação, sacrifício e responsabilidade. Sung Jin-Woo representa o que há de mais humano em nós. A vontade de proteger, de crescer e de enfrentar nossos próprios limites. Se você ainda não viu, está perdendo uma das maiores obras do mundo dos animes modernos. Mas cuidado! Uma vez que você entra nesse mundo, é impossível sair sem se tornar fã.